E a gente está falando de pastoral josefino-mareliana, a partir da espiritualidade. Portanto, é necessário que a gente recupere, conheça bem o Marelo, o momento em que ele viveu, a sua vida, as situações políticas, históricas e sociais da época, conheça o seu trabalho, conheça a sua espiritualidade, para aí sim a gente propor uma pastoral educativa. Porém, é importante recordar que a pastoral educativa, ela envolve essas particularidades, sejam elas regionais, sejam elas da realidade educacional do país, e também, por a gente estar falando de uma pastoral educativa oblata, envolve uma realidade de uma congregação que é internacional. Portanto, esses aspectos a gente tem que entender muito bem. Entender bem a vida do Marelo, entender bem o contexto em que ele viveu e entender a nossa realidade, para aí sim a gente começar a propor uma pastoral educativa. Não tem como a gente propor uma pastoral educativa sem a gente conhecer esses aspectos. El hermano dice que para pensar una pastoral de la educación educativa es necesario primeramente recuperar la historia de San José Marelo, el contexto de la época de Marelo y el contexto actual, y también los rasgos de la espiritualidad josefino-mareliana, para después de eso proponer la pastoral educativa, envolviendo cuestiones regionales, nacionales e internacionales y propias de la congregación. Bom, então o problema que orienta esse nosso estudo, essa nossa palestra, é resumido na seguinte pergunta: quais são as possíveis propostas pastorais a partir da espiritualidade josefina para a educação? Bom, a gente vê que esta pergunta aparentemente parece ter uma resposta simples. É só a gente propor, a gente elencar uma série de propostas, mas não é bem isso que acontece. Ela, na verdade, essa pergunta suscita uma série de outras perguntas. A gente tem que começar a responder uma outra pergunta, que é: qual é a intenção da congregação dos Oblatos de São José ao definir propostas pastorais? Qual é a necessidade de justificar essa sistematização? Existe uma relação entre a vida e a obra de São José Marelo, o carisma do apostolado social na educação, o trabalho atual dos religiosos josefinos na área escolar e não escolar? Entonces, la problemática que orienta este ensayo, esta presentación, surge de la siguiente cuestión. ¿Cuáles son las posibles propuestas pastorales a partir de la espiritualidad josefino para la educación? A partir de ese problema inicial surgen otros que son una necesidad. ¿Cuál es la intención de la congregación en definir propuestas pastorales? ¿Cuál es la necesidad que justifica esa sistematización de ese trabajo? Y si existe una relación entre el trabajo y la trayectoria de Marelo y del trabajo actual que la congregación realiza, principalmente en la provincia de Brasil. Nessa conjuntura, o desejo de sistematizar um projeto educativo pastoral josefino-mareliano passa pelas memórias e imagens do trabalho feito nas diversas situações e contextos de presença da congregação dos Oblatos de São José, pelo estudo da consciência histórica, ou seja, articular passado, presente e futuro da espiritualidade e carisma, a socialização dessas experiências, bem como do diálogo do mesmo, a produção de proposições para a melhoria de trabalhos pastorais. Cabe alertar que esta compreensão do trabalho educativo pastoral, tendo como objetivo um projeto educativo e pastoral josefino-mareliana, não busca uma homogeneização das ações pastorais. Ao contrário, quer o diálogo e reforçar a sua identidade. Entonces, para intentar responder a esas problemáticas lanzadas, es necesario tres principales puntos. Rescatar las memorias y los retratos
actualmente que se tiene, articular en cierto sentido la conciencia histórica, aquello que nos acordamos del pasado, en aquello que nos vivimos y en aquello que también nos esperamos, y sistematizar por medio de trabajos, pesquisas, el trabajo que nos tenemos. No con la intención de homogeneizar el trabajo, de decir que vamos a seguir por esta línea única, más de garantir una identidad que pueda ser un eje común para la diversidade de todos os trabalhos que nós temos. Bom, então esse trabalho a gente tem, depois, eu acho que no final vocês vão receber. A gente organiza esse trabalho em 5 capítulos. Enfim, eu não vou falar de cada capítulo, vou resumir, porque senão o tempo está correndo e a gente não vai ter tempo. Não vai dar conta de responder a essas questões que a gente gostaria de conversar com vocês. Tá bom? Bom, agora então a gente vai falar a gente passa a um outro ponto e a gente começa a falar da educação no Marelo, as memórias de sua vida e do seu trabalho. Tentar fazer algumas propostas a partir da espiritualidade josefino-mareliana. A gente tem que conhecer um pouco a vida do Marelo. E aí o corte que a gente fez é o corte educativo. A gente não pega toda a vida do Marelo, a gente quer entender o Marelo do ponto de vista da educação. Então é um corte de leitura que a gente faz para entender a vida do Marelo e também propor algumas coisas para a pastoral educativa. Entonces, en síntesis, él dice que el abordaje que va a hacer de la educación en Marelo, a partir de la historia, de la vida y de la obra, será a partir de la categoría de educación. Bom, a partir das memórias de vida e obra de São José Marelo, é possível descrever o seu trabalho na educação na perspectiva da pedagogia social. O Padre Miguel disse ontem que o Marelo não escreveu nenhum tratado de pedagogia. Isso é verdade, o Marelo não fez isso. O Marelo, ele não foi um professor propriamente dito, no sentido de que ele ficou o tempo todo na escola dando aulas ou fez pesquisas em educação. Não, o Marelo ele praticou, ele tinha uma prática pedagógica. E isso é importante a gente entender. E a gente entende isso a partir da leitura das suas biografias e, de maneira especial, das suas cartas. Então a gente pode dizer que a figura do Marelo pode ser identificada como um educador social, no contexto da segunda metade do século XIX na Itália, que se deparou com um período de fragmentação política, produto das guerras de unificação, o regime de dominação estrangeira, enfim, da França, que vocês bem conhecem a história, ligadas e ainda manifestações sociais, sindicais e conflitos da classe operária. No cenário italiano, então, a gente pode dizer que convergiam como que um embate dos problemas sociais, políticos e filosóficos fundamentados na corrente racionalista e também a gente pode dizer positivista, que prometiam um progresso ilimitado da ciência em detrimento da religião e detrimento de uma visão teocêntrica. Entonces, en este abordaje es necesario evidenciar que Marelo no fue ningún profesor, no escribió un tratado pedagógico, mas que tenía muchas prácticas educativas que lo podrían hacerse llamar de un educador social, en un contexto de la segunda mitad del siglo XIX, donde existe un embate de ideas políticas, filosóficas, sociales y culturales. O trabalho social do Marelo, desde 1968, se direcionou então para a construção catequética e na ajuda de implantação, como a gente vê em alguns autores, ele mesmo escreve, a possibilidade de construir alguma pequena biblioteca, e, enfim, a organização de formação de grupos de jovens e adultos, aí, com a catequese que a gente bem sabe. Isso a gente encontra nos vários autores que escreveram sobre a vida do Marelo. Esta especificidade do trabalho pastoral do Marelo com a juventude surge a partir da realidade dos jovens italianos da época,
que se deparavam em um contexto de tensões ideológicas, violência e falta de sentido de vida, que é evidente na sua carta 28, a gente pode ler isso na sua carta 28, de 5 de fevereiro de 1869, quando ele diz uma frase importante: trabalha pela melhoria ou pela formação da juventude. Também o pouco é algo, e impedir o mal já é um grande bem. Entonces, el trabajo de Marelo se inicia en 1968, principalmente con la catequesis, con grupos de jóvenes, con algunas bibliotecas, y algunos diversos autores retratan eso en la historia, principalmente de la congregación. Y el trabajo con los jóvenes en Marelo está especificado, en cierto sentido se manifiesta en la Carta 28, donde Marelo afirma la necesidad del trabajo por la formación de la juventud. Eu cito a data de 1968 porque é aí que o Marelo é ordenado bispo. E até então a gente não procurou ler os estudos, as cartas dele para fazer esse trabalho, porque ele era seminarista, enfim, fica um pouco difícil de a gente pegar todos os detalhes da vida dele e colocar aqui de maneira resumida. Bom, o padre Bertolin, num dos seus escritos, diz o seguinte: ele argumenta que o Marelo, como um sacerdote, tinha um grande desejo de trabalhar no meio do povo, particularmente com os jovens. E o padre Bertolin continua dizendo que seu coração estava cheio de ideias religiosas e sociais e estava inclinado para os pobres e menos favorecidos. E um outro autor observa que para os jovens ele orava, trabalhava e recomendava como ação, isto é, o catecismo, a educação religiosa e a educação cristã. Entonces, dice que en esa primera parte de 1968 en adelante, la data es marcada por la ordenación episcopal de Marelo. É sacerdotal, episcopal sacerdotal. Não. Isso. No, sacerdotal de Marelo, destacando a partir de la producción bibliográfica del padre Bertolin la necesidad y la fortaleza de Marelo en el trabajo con la juventud, un trabajo arraigado en el corazón y que se manifiesta en diferentes prácticas de formación de la juventud. E uma das cartas também de 1869, 25 de janeiro de 1869, é interessante a gente ler essa carta porque ela apresenta uma ideia do Marelo que é possível, claro, que é uma ideia a partir de um outro pensador da época, mas que a gente pode ver uma preocupação do Marelo, que para a gente propor alguma coisa para a juventude, se a gente fosse trazer essa carta para hoje, o Marelo diz nela que é importante a gente ler a realidade em que estamos inseridos. Nessa carta ele diz assim: a Europa sofre pela falta de fé, esperança e caridade. E a gente pode destacar nela a preocupação dele para com a transformação social e, acima de tudo, nessa frase a gente pode dizer que ele tinha uma preocupação com a afirmação dos princípios cristãos. Entonces, en 1869 nos tenemos una carta de Marelo, en el cual cita otro autor, Guizot, donde afirma la necesidad de la lectura de la realidad, donde dice: la Europa sufre por falta de fe, esperanza y caridad, destacando su preocupación por las transformaciones sociales y de afirmación de los principios del cristianismo. Bom, a carta 29 é bem conhecida, em que ele fala ao pobre, juventude, por demais, abandonada e esquecida. Bom, não vamos citar todo aqui porque é um pouco longo, mas a gente começa a ver, a partir da sua ordenação sacerdotal, a preocupação que ele tinha com a juventude. De fato, a gente pode, nessas cartas a gente vê que o Marelo tem mesmo a preocupação com a juventude da sua época, o jeito em que aquela juventude vivia e a preocupação dele em propor alguma coisa. Então, nessa carta 29, a gente pode dizer que na nova tradução, o Alberto pode me ajudar, mas é a carta 28, né? É que a gente pegou o documento antigo, hoje é a carta 28, né? Os novos estudos do Padre Alberto dizem que é a carta 28.
Bom, então nesse texto, dessa carta 28, o Marello evidencia a necessidade, se assim podemos dizer, de certas políticas públicas para a juventude da época, principalmente a educação. En la carta 29, o por los estudios del padre Alberto 28, Marello destaca la necesidad del trabajo con la pobre juventud, trabajando las cuestiones de la época, principalmente evidenciando la necesidad de políticas públicas, principalmente de carácter educativo. Também é importante notar que o Marello presencia, nessa época, a obra Pia Michelério, dirigida pelo cônego Severino Ceruti, destinada aos órfãos e abandonados, o Hospício dos Crônicos, fundado em 1874, é isso, né, Alberto? Por Francisco Cerrato. Bom, apoiado esse hospício por Dom Sádio. O que a gente quer dizer com isso? Que essas obras serão exemplos para o trabalho social do Marello. Em seus escritos, principalmente no dia 25 de outubro de 1862, o Marello reconhecia o trabalho de Ceruti no antigo mosteiro das Irmãs de Santa Chiara, dizendo: faço um apelo para alguns amigos meus com o mesmo espírito de unidade sob o patrocínio de São José para servir os interesses de Jesus na nova igreja. É importante destacar que Marello presencia la obra Pia Michelério en 1960, dirigida por el cônego Juan Cerruti, destinada a los huérfanos y abandonados, y el Hospicio de los Crónicos. También destaca en uno de sus escritos que el trabajo en el monasterio de las Hermanas de Santa Chiara, diciendo: me acoja a mí y a algunos amigos míos en un mismo espíritu de unión sobre los auspicios de San José para servir los intereses de Jesús en la nueva iglesia. A gente pode dizer que o Marello concentrou suas ações socioeducativas nos abrigos de Santa Chiara, em Asti, enfim, na Itália, que foi para a acolhida de idosos, órfãos e adolescentes, e também se dedicou à catequese nas paróquias e depois, com a fundação da congregação, aí na casa-mãe, a gente sabe que tinha uma pequena escola, dedicação da formação. Tais iniciativas seriam institucionalizadas pelo Marello no final no mês de março, no dia 14 de março de 1878, fundando a Congregação dos Oblatos de São José. De acordo com o padre Bertolin, existem 3 razões fundamentais para a fundação da Congregação dos Oblatos de São José. Primeira razão é espiritual e religiosa do Marello como sacerdote. A segunda razão é teológica, a valorização dos conselhos evangélicos. E a terceira razão é pastoral, é a formação da juventude e o trabalho com os mais necessitados. Entonces, Marello concentró sus acciones socioeducativas en la Casa de Acogida Santa Chiara, en Asti, Italia, la cual se destinó a la acogida de la tercera edad y un orfanato para adolescentes y jóvenes dedicado a la catequesis en las parroquias y a la formación escolar de ellos. Tales iniciativas serían posteriormente institucionalizadas por Marello por la fundación de la congregación. Bertolin afirma que existen 3 razones fundamentales para la fundación de la Congregación de los Oblatos de San José. La primera, espiritual, personal de Marello en cuanto a sacerdote. La segunda, teológica, por la revalorización de la práctica de los consejos evangélicos. Y la tercera, es una razón pastoral por la situación de la formación de la juventud y de los más necesitados. Bom, depois da fundação da congregação, em 1978, o trabalho, os oblatos mais tarde passam para Santa Chiara, e é um trabalho que começa a crescer, esse trabalho junto a Santa Chiara. E só a título de conhecimento, num estudo feito pelo padre Bertolin, ele relata que Santa Chiara, antes do Marello falecer, de acordo com o próprio inventário do Marello, tinha 176 alunos, 24 alunos irmãos, 10 irmãos leigos e 4 sacerdotes. Era uma família de 214 pessoas. E no colégio de Frinco foram 46 alunos, 5 irmãos leigos finalmente incluídos,
3 sacerdotes e 7 funcionários, totalizando 61 pessoas. Só para ver a dimensão que esse trabalho foi se dando. Entonces, a partir de Bertolín, se destaca que en la institución de Santa Chiara, antes de o próprio Marelo falecer, a partir do seu próprio inventário, se contava com 176 alunos, 24 hermanos estudiantes, 10 hermanos coadjuntores y 4 sacerdotes. Formaba una familia de un total de 214 personas. En el colegio Frinco estaban 46 estudiantes, incluyendo 5 hermanos, 3 sacerdotes y 3 funcionarios, sumando um total de 61 pessoas. No contexto, então, do apostolado social do Marelo, primeiro, é notável o papel de alguns fundadores de congregações religiosas, tais como São João Bosco, Leonardo Murialdo, enfim, que se preocuparam com as situações sociais, a situação social das crianças, jovens e adolescentes do tempo, visando a promoção da dignidade humana. Sobre el contexto del apostolado social de los primeros oblatos, es notable el protagonismo de diversos fundadores de congregaciones religiosas, como Juan Bosco, Leonardo Murialdo y José Marelo, que se preocuparon por la situación social de los niños, adolescentes y jóvenes de la época, visando la promoción de la dignidad humana. Bom, e para a gente finalizar essa primeira parte, epa, sumiu um negócio aqui. A gente... então, enfim, sumiu um negócio aqui. Bom, a gente gostaria também de... para a gente finalizar, a gente vai dar uma olhada no período episcopal do Marelo, como foi o seu trabalho até até a sua morte. Então a gente pode dizer que durante o período episcopal do Marelo, aí de maneira especial em março de 1895, pouco antes da sua morte, na catedral foi fundada na catedral em Asti a juventude do Oratório São José, que mais tarde seria chamado de São Luís. O oratório acolheu crianças, adolescentes e jovens, oferecendo catequese e programas de assistência. Devido à falta de infraestrutura, o crescimento aí foi em 1905 transferido essa construção. A gente pode dizer que nela aconteciam cursos sobre cultura religiosa e se reuniam grupos de jovens catequistas católicos e outros grupos depois. E o padre Bertolin enfatiza que a partir desse trabalho feito pelo Marelo, entre os anos de 1905 e 1907, o Oratório São José teve um crescimento enorme, indo de 193 pessoas para 379 jovens que participavam das atividades. Durante o período episcopal de Marelo, en marzo de 1895 fue fundada en la Catedral de Asti el Oratorio San José, que más tarde pasaría a llamar San Luis. El oratorio acogía niños, adolescentes y jóvenes, ofreciendo la catequesis y programas asistenciales. Debido al crecimiento y falta de infraestructura, el oratorio fue transferido en 1905 para Fulgor, donde iría a constituir como una especie de casa recreativa. En ello acontecía cursos de cultura religiosa, catequesis y grupos de jóvenes católicos. Bom, e aí então, a partir disso, a gente começa a entrar no século XX com o crescimento da congregação. E em janeiro de 1903 abriu a Casa da Providência, que foi dedicada ao trabalho com jovens que aprenderam técnicas de sapataria, carpintaria, alfaiataria e impressão. Mais tarde, a mesma Casa da Previdência começou com a implantação de um espaço para cuidar de idosos. Em 1904, a Congregação dos Oblatos de São José comprou a Casa da Imaculada, em que começou a operar o Internato Marelo, que seria o primeiro trabalho dos Oblatos de São José fora do território do Piemonte. Isso aqui segundo o padre Bertolin.
Entonces, a partir de 1903 fue inaugurada la Casa de la Providencia, que se dedicó al trabajo con jóvenes que aprendían técnicas de zapatería, carpintería, sastrería y tipografía. Posteriormente, en la misma Casa de la Providencia sería implantado un espacio para el cuidado de la tercera edad. En 1904, la congregación adquirió la Casa de la Inmaculada, en la cual pasó a funcionar el internado Marelo, que constituiria a primeira obra oblata fora do território de Piemonte. Bom, para finalizar isso, a gente pode dizer que o início da história religiosa e social do Marelo nos aponta alguns pontos importantes para esse trabalho. O Marelo pode ser considerado um educador social, tendo em vista sua preocupação em ações concretas a partir da leitura do contexto social e político da época. O trabalho social